Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. O que a gente vai mostrar aqui hoje? Vocês viram aí já o comecinho. É um diferencial, tampa de alumínio, tá? Esse diferencial é o mesmo na ZED geração 3, geração 2 a partir do meio de 2013, tá? Possui o mesmo princípio também na Ford Flex, Ford Explorer, nos Lincolns que são o comparativo deles de luxo, né? E também em outros modelos como Taurus e enfim, tá? Até a EcoSport tem um diferencial igual. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Esse diferencial é um diferencial que, não que o desses modelos da G1, que começa em 2006 lá fora, até o meio de 2013, sejam muito diferentes, tá? Eles têm só a parte realmente da parte mecânica um pouquinho diferenciada, mas a parte eletromagnética é igual. Hoje o que a gente vai mostrar nesse caso? A gente vai mostrar algo que tem rolado já tem algum tempo, tem gente aí já mostrando, mas nunca mostram exatamente o que é, né? Vocês sabem que aqui no nosso canal a gente mostra o problema, né? O que tem causado o problema e também as soluções. Tá? Não basta você só mostrar a solução e não mostrar a causa do problema, não saber o estudo do problema e enfim, e afins, né? E a gente também tem algumas outras questões que muitos que já mostraram, alguns dos que eu já mostraram, principalmente aqui em São Paulo, já mostraram o problema resolvendo e a gente recebeu esses carros aqui. A gente só não tem nomeado tanto, a gente teve um probleminha aí com os vídeos, né? E nesse caso a gente não mencionou, não fez Instagram nem nada, a gente respeita todo mundo, mas a gente já pegou retrabalho disso e no final tivemos que trocar o diferencial do cliente, tá? Demorou muito para eu mostrar para vocês algo do gênero, porque é aquilo que eu falo, a gente sempre estuda a respeito do problema, né? Então o que acontece? A gente estudou, a gente tem visto, procura informações, procura as peças e afins, para poder oferecer sempre o melhor possível para vocês, tá? Então, o que acontece? Por que aquele diferencial está na minha bancada? Esse diferencial está na minha bancada por um problema, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Primeiro, vibrações, seja saindo em estado parado, quando é exigido 4x4, seja quando você vai virar ou para a esquerda ou para a direita, você tem vibrações. Vibrações por quê, Vitor? Vamos vir aqui no diferencial e mostrar. O diferencial ele tem dois aspectos, né? O 4x4 desses carros trabalha de outra maneira. O primeiro, você tem a parte mecânica, não muda nada. Tem uma coroa, um pinhão, rolamentos e afins, tá? Não muda em absolutamente nada de outros, mas vamos mostrar também. Mas a gente tem essa parte aqui. Essa parte que faz todo o 4x4 desse carro funcionar. É muito parecido com o famoso Haldex da Volkswagen, tá? Cada um tem seu nome. Aqui eu vou mostrar o nome correto, tá? Muita gente chama, não é esse. Daqui a pouco eu pego o manual e eu mostro para vocês. Essa parte é as embreagens. Esse carro tem um acoplamento chamado acoplamento viscoso, tá? Não é igual um 4x4 de picape. Um 4x4 de picape recebe 2 cardanos. Vocês sabem muito bem, já mostrei inúmeras vezes como funciona o acoplamento do 4x4, certo? A gente tem a caixa de transferência ali no câmbio, que costuma dar problemas, né? A gente já mostrou desde lá de trás, 5, 6 anos atrás, a gente tem mostrado para vocês toda a parte do trabalho, desenvolvimento e afins, podendo mostrar para vocês aí o que acontece, os estudos, o porquê, por exemplo, na G3 não acontece, certo? E até o porquê, por exemplo, este problema ninguém vê em G3, certo? O pessoal vê muito, acontece em algumas G1, não são todas, mas na maioria das vezes acontece na G2 e é nesse diferencial. Nos diferenciais anteriores, que são aqueles de tampa preta, que é o mesmo da G1, não acontece, pelo menos não com tanta frequência. A gente já pegou também casos assim, mas na época a gente só substituiu. Então o que acontece? Essa embreagem, ela acopla conforme a necessidade, ela tem um acoplamento magnético, ela acopla um conjunto de embreagens e esse conjunto de embreagens pega e libera a tração
para traseira. Se você desligar o conector traseiro, certo? Se você desligar o conector traseiro, no caso da G1 não vai acontecer nada, você vai mostrar, ela vai procurar a demanda do 4x4, mas ela não acende luz. No caso da G2, ela vai acender a luz da chave de boca e vai avisar que está com problema no 4x4, tá? Então, são algumas das coisas. Como ela tem uma tração voltada mais para a dianteira do que para a traseira, e a traseira é sempre sobre demanda, podendo a dianteira ficar sem tração exclusivamente para a traseira fazer, né? A gente lembrando que é sobre demanda, é um 4x4 inteligente. O que acontece? A gente tem toda essa parte da embreagem que costuma dar problema, elas derrapam, alguns diferenciais fazem barulho, certo? E a gente tem estudado algumas coisas aqui, fizemos alguns testes e vamos mostrar já algumas coisas para vocês das modificações, do que a gente estudou, do que a gente conseguiu a respeito. Né? Tem vídeos aí no YouTube à vontade, no Instagram, tem. Mas assim, nunca ninguém mostra para variar, e a gente para variar vamos mostrar. Vamos mostrar a causa, como resolver, certo? E novamente, funcionando no carro, ok? Sem ter problemas, sem nada do gênero, ok? Então assim, esse caso aqui a gente vai mostrar a abertura e todo o trabalho feito, tá? As soluções, o que tem de diferente, o que a gente pode montar, o que a gente não pode fazer e como fazer, certo? Então vamos voltar aqui novamente para a nossa sala, certo? Aqui primeiro, Vitor, vamos desmontar peça por peça, vamos por etapas. Aqui a principal coisa que a gente vai fazer, começar, vamos tirar a flange e a parte da embreagem. E aí a gente vai abrir aqui. Aqui eu vou deixar para abrir mais tarde. Vamos primeiro focar aqui para poder mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente fez, como eu falei, retirar a flange, retirar, vamos colocar assim a carcaça, a cúpula da embreagem, né? A embreagem está aqui, tá? Vocês podem ver ela rodando. Ela fica ligada no cardan, ok? E agora eu vou tirar os parafusos que fixam ela aqui, tá? E retirá-la desse conjunto aqui para poder desmontar e mostrar para vocês, tá? Ela tem numeração de peça, toda bonitinha, né? Um pouco do óleo daqui, dependendo do nível, sempre comunica, tá? E depois a gente vai voltar a falar do óleo aqui também, tá? Então, vamos lá, vamos desmontar, eu vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, tá aqui a famosa embreagem do diferencial, acoplamento viscoso, certo? O nome correto disso daqui é ATC. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui tem um rolamentinho. Vocês podem ver que o maior problema tá nela. Por que nela, Vitor? Aqui, como vocês já viram, ó, tem mais um bujão atrás e tem mais um bujão em cima. Aqui a gente consegue efetuar a troca do óleo, vem com óleo 7590, mas também vamos falar desse cara aqui. Depois, na hora que a gente for desmontar, vamos falar a respeito, tá bom? Porque tem coisas aí também que foram estudadas, diferentes. Então, a gente fala desse daqui a pouquinho. Vamos primeiro falar aqui. Vocês podem ver aqui, não tem um bujão de dreno, tá? E aqui também o que acontece? Utiliza um óleo diferente, ou seja, a gente tem uma peça dividida em dois óleos, tá? Aqui dentro a gente tem um segundo óleo, tá? Como é um acoplamento viscoso, a gente vai falar depois a respeito do óleo que a gente vai usar aqui. E aqui a mesma questão, é utilizado um óleo como é acoplamento, em questão, por exemplo, um óleo ATF, DCT, entre outros, mas a gente vai chegar depois nisso aí, tá? E para efetuar essa manutenção, essa troca de óleo, é complicado, gente. Como tudo que a gente fala, né? O óleo, ele é eterno, né? Então, o mal do brasileiro, a gente não usa nem o mesmo óleo para fritar batata, quanto mais num carro, tá? Então, o que acontece? Infelizmente, isso daqui é uma falha de manutenção, de projeto de manutenção, não é nem de projeto. O projeto é bom, mas o projeto para manutenção, para efetuar a troca disso daqui deveria ter sido melhor pensado, tá? Mas não que isso daqui não dê manutenção, estamos aqui mostrando para vocês
tá? Porque cada vez está tendo um crescente disso e infelizmente assim, ou o pessoal começa a fazer manutenção ou os custos vão ser elevadíssimos, tá? E daqui a pouco a gente fala desses custos. Então vamos aqui voltar para a peça para a gente poder abrir para fazer a manutenção. Tem esses pontinhos de solda aqui, tá? Dos dois lados, tá? Que isso daqui é uma peça que rotaciona. Então a gente vai demonstrar isso daqui a pouquinho. Vamos soltar esses pontos para mostrar finalmente aqui dentro como que é essa peça, o que que tem aqui dentro e o que que ela vai fazer, ok? E voilá! Aqui está, pessoal. A tampa está para um lado, todo o conjunto de embreagens está para outro. Eu vou tirar aqui tudo isso daqui para poder mostrar para vocês, tá bom? De uma maneira clara e evidente aqui como é tudo isso, tá? E aí eu já mostro para vocês o restante. Vamos lá, pessoal. Tá aqui todo o conjunto de embreagem desmontado. Algum disco queimado, Vitor? Não, nenhum disco queimado, pessoal. Certo? Então o que que causa a vibração? O que que dá esse problema? Isso aqui, ó. Estão vendo isso? Ó? Olha a cor. Um óleo completamente preto. Tá bom? Então, esse é o que está causando aqui. Isso aqui tem salvação? Tem salvação, sim. Tá? A gente tem aqui a catraca de acionamento, né? Que tem essas esferas. E temos aqui as placas de reações e afins. Tá? E aqui, como toda boa embreagem, né? Disco com separadores, né? Fazendo o seu sanduíche de discos e separadores. Aqui o que a gente faz? A gente vai dar uma limpeza bem bonita, porque se vocês verem, vamos limpar esse aqui no caso, nenhum deles tem marca de queimado que tá grande derrapando. Por quê, gente? Assim como uma transmissão automática, isso daqui faz parte do atrito. O óleo não é somente para lubrificar rolamentos e afins. Aqui também tem outro rolamento, tá? A gente não vai desmontar porque não está vendo necessidade, tá? Aqui é só toda a parte do óleo. Então não tem grande necessidade, a gente só vai lubrificar, né? O nosso ajudante concorda. Aí o que que acontece? Todo fluido de transmissão automática, todo fluido que faz parte disso daqui, ele faz parte do atrito, ele não é somente para lubrificar, ele faz troca de calor, ele faz parte disso daqui, porque se isso daqui tiver no seco, você pode contar que isso daqui não dura muito tempo, tá? Fora que as temperaturas vão aumentar e isso daí vai embora de uma maneira muito rápida. Ou seja, aquilo que eu falo, a gente tem que ter bons fluidos e uma troca de calor legal, né? Então o que que acontece? Né? A gente tem um problema aqui relativamente grande, que não é, quer dizer, relativamente pequeno, né? Mas é ao mesmo tempo um problema grande. Por quê? Você tem isso daqui, a única troca de calor que ele tem é o ar, tá? Tendo que esfriar tudo isso daqui e considerando que a gente geração 2 e na geração 1, que a geração 3 tem a favor. Vocês lembram que eu já mostrei em vídeos que a caixa de transferência da geração 3 tem um sensor de temperatura. Por quê? Se a gente está com alta temperatura na caixa de transferência, vocês podem ter certeza que no diferencial essa temperatura está tão igual ou maior. Tá? Por quê? Está sendo forçado da mesma maneira. E assim, a gente tem que ser muito sincero. São raras as pessoas que vão falar assim, nunca acelerei meu carro. Tá? E o que falar isso é um baita do mentiroso. Então, assim, aqui, por que que a gente não vê geração 3 com grandes problemas? A gente nem vê com esse problema de diferencial. Muito simples. A caixa de transferência aumentou a temperatura, desacopla essa embreagem, certo? O 4x4 para de funcionar até que a caixa de transferência ache a temperatura de trabalho normalmente e resolva acoplar. Por quê? Tanto ela quanto este certo, vão ter o óleo, né, do conjunto, vão ter atingido temperatura normal de trabalho e podem reacoplar, evitando que isso daqui é óleo queimado, tá? Isso daqui que está aqui é óleo queimado, não tem mais propriedade aqui de lubrificação, de atritos e afins. Então o que que acontece? Ele atinge essa temperatura 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai,
até uma hora que degrada, né? No caso, tirou esse diferencial. Tinha cerca de uns 100 mil quilômetros, mais ou menos, tá? Existem carros que a gente já fez a troca com muito mais? Já. Só que dependendo da história, isso daí aumenta, tá bom? Então sempre vai variar do uso da pessoa. Carros blindados, a tendência de esforço é maior por causa do peso, tá? Não me vem com aquela história que tem 200 kg de blindagem, que é mentira, tá bom? Senão não ia degradar do jeito que degrada, a gente não vamos entrar nessa discussão. Mas os carros blindados, por exemplo, que vêm aqui normalmente são os primeiros a ter degradação de diferencial, suspensão e afins. Todos os componentes desgastam muito mais. Então conforme você pisa, conforme você esquenta, no caso geral da Z geração 1 e 2, você não tem sensor de temperatura na caixa de transferência, certo? Na 3 você já tem, por isso que a 3, por exemplo, eliminou vários problemas da 1 e da 2, certo? Que você não tem as mesmas coisas. O que pode ter aqui? Grandes coisas que são iguais, bomba d'água, bomba de óleo, certo? E bicos injetores. São os problemas mais corriqueiros que tem em qualquer Edge e que pode acontecer nessa daqui também, certo? Ali a gente já sabe o que aconteceu. Aqui, efetivamente, tirar e substituir aqui, não, aqui não tem necessidade de substituição de nenhum disco. Por quê? Porque nenhum deles aqui foram azulados, como por exemplo discos de câmbio, que às vezes dão um tranco, né? Que o óleo chega nessa degradação e o pessoal continua andando, aí ele começa a dar tranco, aí começa a derrapar, entendeu? Aqui ele começa a vibrar. Só que aí chega uma hora que ele vibra um pouquinho principalmente e depois acopla e continua andando. Certo? Então vamos lá. Agora que isso tudo aqui já está feito, certo? A gente já encontrou esta parte da degradação. A gente sabe que aqui a gente pode limpar normalmente, né? Não pode, obviamente, tudo aqui vocês não vão botar fluidos para limpeza e afins, porque, obviamente, se vocês colocarem isso daqui são discos de composite, tá? O composite solta daqui e era uma vez. E olha que eu já falo, esses discos são extremamente difíceis de achar e extremamente caros. Se a gente chegar num ponto de abrir essa placa de embreagem e isso daqui estiver desse jeito, toda a parte do ATC está completamente condenado, pode ir embora, tá? É muito difícil a gente encontrar só esses discos, tá bom? A gente tem um fornecedor, mas eles já falam pra gente que não é tão simples achar e importar esses discos, pois o fornecedor que fornece para Ford é muito complicado o contato lá fora, certo? Então isso daqui é muito difícil. Se tiver qualquer coisa zoada nisso aqui, pode comprar outro desse e colocar, ok? Então vamos aqui, vamos seguindo. Agora, para o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou abrir para a gente entrar no outro ponto que acontece muito nesses diferenciais. Pessoal, o diferencial está quase inteiro desmontado, só falta a porca do pinhão aqui, tá? Que é aqui que mora onde a gente quer mostrar a segunda parte. Aqui está toda a parte do diferencial, os rolamentos com a capa, tá? Não tem nenhuma avaria aparente neles, tá bom? Então não tem necessidade de mexer com eles na troca, não fazem barulho nem nada, tá? E todo o restante que a gente já mostrou, tá? Vamos tirar isso daqui. Assim que eu tirar, aí a gente vai falar a respeito de tudo que precisa ser feito neste caso. Vamos lá, pessoal. Retiramos aqui. Aqui está o grande eixo, né? E o principal fator que faz barulho. Por quê? Ó, isso aqui vai assim, tá bom? Esse eixo vai inteiro com essas pistas de rolamento. Aqui, ó, vocês podem ver que a gente tirou, tá bom? A carcaça tá aqui, sem nada. Beleza. Ele vai parafusado e aí tem a carguinha de rolamento dele. O que acontece? Vou contar um segredinho para vocês. Vocês vão ver alguns detalhes. São muito parecidos com caixa de direção de moto. Certo? Então o que acontece? Direção de moto, ó. Normalmente eles são assim, eles são praticamente um rolamento cônico, tá? Só que com esferas. Ó, no caso aqui desse rolamento, ó, ele é uma pista dupla de esfera, tá? Então ele tem a parte, vamos dizer, cônica, ok? Onde tem essas esferas, que são esses rolamentos, diga-se de passagem, numa pista de plástico. Se isso aqui fosse em cerâmica, ótimo, tá? Vou até pesquisar com um fornecedor meu, se eu achar eu vou mostrar para vocês esse mesmo rolamento em cerâmica, tá? Se a gente achar, a gente pega e coloca ele em cerâmica para mostrar para vocês. Se não, a gente vai fazer exatamente, né? Como conhece há mais tempo algumas coisas da mecânicas, que é o que? Esse tipo de rolamento pode ser substituído por o que? Rolamento cônico de esferas.
Por exemplo, ó, para vocês, a gente tem aqui em algum lugar, mas a gente tem aqui, ó, rolamento de... Esse aqui é um rolamento de esferas, de cônico, perdão. A gente substitui o cônico, tá? O de pista de esferas por cônico. E os roletes, eles têm uma capacidade maior de velocidade e menor de problema, tá? Isso daí, a resistência nos roletes aqui em esferas, vocês veem que eles pegaram, colocaram esferas aqui para quê? Para tentar aguentar. Isso aqui, o apoio é muito menor. Num apoio, por exemplo, como os roletes, você tem um apoio maior, um apoio de rolamento. A carga ela é distribuída, ó. Aqui tem um outro rolamento que a gente tem também, ó, para mostrar. Ó. O apoio é distribuído, ele é mais uniforme, ao contrário das esferas. As esferas, querendo ou não, elas têm pontos. A esfera ela é algo que assim, ela tem um ponto muito menor de contato do que um rolete. Um rolete é um cilindro, o cilindro ele tem um ponto maior de apoio, te dando uma capacidade de carga maior e também te dando uma possibilidade de rotações melhores, evitando que você tenha problemas de desgaste de uma maneira facilitada. Certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Aquecedor. Tá? Eu vou mostrar para vocês qual rolamento que vai ser usado, tá bom? Assim que chegar os novos. E vocês já vão verificar isso daí. Chegou os rolamentos novos. Vamos lavar tudo isso daqui agora, certo? Lavar todas essas peças, né? Obviamente não os discos da embreagem. E assim que a gente abrir e trocar tudo isso, certo? Já vai fechar, colocar óleo na placa de embreagem, travar novamente, fechar o diferencial, retentorzinho novo, ok? Retentor novo, tudo bonitinho, fechou? Ter mais um diferencial, esse diferencial, por exemplo, vai ficar aqui com a gente de pronta entrega, dependendo de o que acontece, a gente vai oferecer da seguinte maneira: esse diferencial é um diferencial que vai estar com a gente aqui, sempre de pronta entrega, né? Porque alguns acontecem, já chegam com as placas de embreagem totalmente quebradas, já estralando, não tem mais o que fazer, nem disco vai dar para salvar. Então, por exemplo, nesse caso a gente vai ter esse de, vamos colocar assim, backup, para a gente poder inverter e já dar para o cliente de maneira, numa troca mais rápida, certo? Se o dele der salvação, a gente vai baixar o dele e resolver. Se não der salvação, então a gente já pega, já vai ter um pronto aqui. Pelo menos nesse caso, vamos ver se a gente consegue outros aí, para a gente já deixar de backup aqui para vocês, e aí vocês vão verificando. No mais, certo? A gente vai vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que vai ficar esses rolamentos bem bonitinhos. Vamos lá, pessoal. Acabaram de chegar, certo? Os rolamentos novos. E olha que legal que a gente conseguiu. Esse daqui, que é o inferior, ele veio, como eu falei, em pista cônica, tá? Olha que legal. A gente só não vai prensar ele agora, ok? E o superior, ele é original, tá? Exatamente igual ao outro, certo? Ele vai aqui, ok? Então, conseguimos encontrar um rolamento original. Isso é muito legal, gente, muito legal mesmo, tá? Isso daqui é uma importação do meu distribuidor, certo? Porque existem alguns lugares que tem esse rolamento aí, tem até no Mercado Livre falando que é rolamento. Olha como ele roda fácil, ó, sem precisar de nada, ó. Esse daqui já roda um pouquinho mais difícil porque ele é cônico, ele é assim mesmo. Mas esses daqui de pista, ó, roda que roda bonitinho. Existem alguns lugares que estão tendo rolamentos assim, falando que é para Edge, tá? A gente foi atrás para olhar, né, que a gente sempre é curioso, só que as medidas são diferentes. Um que a gente verificou que os caras falam assim, não, é o original dela. A gente tinha que fazer uma adaptação, colocar uma arruela aqui de quase 3 milímetros, né? 3 milímetros, ó, vou botar aqui no paquímetro para vocês. É um espaço assim, tá? É um bom espaço ainda, né? Que teria que ter aqui, porque aí seria uma adaptação no encosto do rolamento aqui, colocando tudo isso dessa maneira. E não ia ficar legal, certo? Ia ser uma adaptação, ia fugir do modo original, né? Vamos colocar assim, do projeto original. E a gente quer fazer a manutenção de maneira original. Ou 100% original, como vai entrar aqui, que nesse modelo, que é o rolamento inferior, não achamos o original, tá? E tava difícil achar este rolamento, que é o que vai em cima,
né, ele em cônico. Então a gente encontrou duas coisas muito boas. Manter o inferior em cônico já é uma melhoria, tá? Querendo ou não. E esse daqui, tá? Manter ele em original. Vai ser perfeito, ok? Então a gente vai ter uma melhora disso e desenvolvendo cada vez mais, ok? Então vamos dando seguimento aqui. Eu vou começar a remontagem disso daqui e ir mostrando para vocês. Vamos lá, pessoal. Placa de embreagem vai ser a primeira coisa que eu vou montar, tá? Já fiz aqui a limpeza de tudo que precisava, tá tudo limpo, tudo bonitinho, tá bom? Vou colocar os discos de composite na imersão do óleo, tá? Para eles já indo pegando óleo e depois no final somente eu coloco, tá bom? Então vamos lá, vou começar a remontagem de tudo isso e vou mostrando para vocês. Vamos lá, pessoal. Os discos já estão aqui, tanto os de composite quanto os de metal, tá? Vai cerca de 150 ml, tá? Que a gente já colocou aqui, vocês podem ver, já está aqui em cima, tá bom? A quantidade é pequena, por que não pode ser, por exemplo, até aqui em cima? Aqui já começa a rosca, tá? E a gente tem uma outra questão, isso daqui vai trabalhar deitado, ou seja, ele vai ficar rodando o tempo todo, então isso aqui vai chacoalhar, vai deitar, ele não tem uma bomba de óleo e não necessita disso. A quantidade, a hora que estiver deitado, vai ficar num nível bem legal, tá bom? Então vamos colocar as placas de reação, tá? As esferas, que permite o acoplamento, tá bom? E a gente já vai finalizar aqui, para aí a gente pegar a parte do diferencial efetivamente. Vamos lá, pessoal. Completado aqui, tá? Colocamos todos os discos novamente de volta, os de composites de metal, as placas separadoras, aquele rolamento, tá tudo aqui bonitinho, cerca de 200 ml de óleo, você vê que é menos que a caixa de transferência, né? Isso daí pode vir a dar problema como deu, certo? Aqui vai um rolamentinho, ó, bem discreto, vou abrir aqui para vocês verem, ó, é um rolamentinho bem discreto, tá? Que é justamente para encostar a tampa. Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou rosquear, eu deixo o pingo de solda como última coisa que tem que fazer, tá bom? Já vou rosquear e travar ele aqui na posição que ele precisa ser travado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tá aqui a placa de embreagem, ainda não soldei, vou dar um acabamento bonitinho aqui, tá? Agora vamos para a parte dos rolamentos, vamos finalizar esse aqui, vamos encaixar coroa, pinhão, rolamento um no outro, tudo isso direitinho. Vamos lá, pessoal, lembrando, tá? A gente tem dois rolamentos. Por quê? Isso daqui vai aqui, né? Tá? O pinhão ele vai dessa maneira, tá? O primeiro rolamento aqui vai entrar, tá? Essa pista de rolamento, ela vai prensada aqui, tá? Os roletes aqui e a pista vai prensada neste ponto. Então, vamos prensar lá, tá? Já vou aproveitar também essa pista de rolamento e prensar do outro lado, né? Vou virar aqui para mostrar para vocês. Já vai prensada aqui do outro lado. Porque a hora que passa esse rolamento, ele entra aqui encaixado. E quem dá a carga dele é o aperto com a porca, tá bom? Vamos lá, pessoal. Pista dupla já instalada, bonitinha, ó. Vou mostrar uma coisa aqui, vamos ver se a gente consegue, né, ó. Vocês podem ver, ó, no batente certinho dos dois lados, né? Isso é muito importante, porque se um rolamento tiver torto ou não tiver no lugar dele certo, dá diferença na carga dele, tá? E rolamento, gente, é um negócio que tem que tomar muito cuidado. O rolamento, na engenharia, é uma ciência diferente, é um estudo muito além, que envolve muita coisa de engenharia. Então a gente tem que sempre que tomar cuidado para não ter erros, tá? Rolamento é algo que a gente não brinca aqui, tá? Por isso que a gente não faz adaptação de rolamento, essas coisas todas, porque é muito difícil, não que seja impossível, mas é uma engenharia reversa muito controversa, tá? E que a gente pode tomar sempre, vamos colocar assim, a gente pode tomar na cabeça e ter problema por querer adaptar um negócio que não é. Se tem um rolamento em algum lugar do mundo, a gente sempre vai achar, certo? Alguma peça do mesmo padrão do original. Essas peças não foram criadas só ali, tem mais usos, então a gente vai atrás, da mesma maneira que a gente foi aqui. Então vamos agora preparar o eixo do pinhão e colocar eles aqui.
Vamos lá, pessoal. Rolamento cônico já colocado no lugar. Pista dupla de esferas pronto para entrar no lugar também. Ok, então, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês como ele vai ficar aqui. Ele vai entrar bem aqui, dessa maneira. Olha que bonito. Só que antes da gente colocar ele efetivamente, tá? A gente vai passar um pouquinho de graxa de bisulfeto de molibdênio, tá? Para já proteger e trabalhar nos roletes e nas esferas, tá? Para isso daí já ajudar em proteção e melhorando tudo que pode fazer aqui, tá bom? Então já vou mostrar isso no lugar para vocês. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos facilitar usando o soquete, né? Ele tem que ficar justinho. Ó. Rodando bem, se a gente coloca aqui a placa de embreagem, tá? Vou mostrar para vocês. A gente coloca a placa de embreagem aqui. Vamos encaixar. Vai ser do lado certo, né? Para avaliar. Aí ele roda. Vamos levantar aqui. Ó. Ele roda justinho, da maneira que ele precisa, sem grande esforço, ok? Então, aqui a gente já vai pegar, vai remontar o restante e mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal. Retentor que protege a porta do pinhão já está colocado. A gente já fechou a tampa também, né, como teste. Ainda não passei junta nele, tá? Era só um teste tudo bonitinho. Vou colocar aqui a placa separadora que segura o engate da embreagem, tá? Ela vai aqui assim, tá? Ela entra aqui, tá? Ela tem um ponto X dela, é onde ela vai fazendo o acoplamento, puxando, ela gera um campo magnético, tá? Que atrai os discos, certo? Então vamos parafusar aqui e acertar tudo isso. Vamos lá, pessoal. Tudo feito bonitinho, tá? Só falta aqui, eu vou soldar agora, vou dar acabamento. Aqui já tá com retentores, tudo bonitinho, já passei junta, tá? A gente vai deixar paradinho agora. Já tá o acoplamento magnético, tá bom? Com a trava, tudo bonitinho como tem que ser, com o retentor lá embaixo, como eu falei pra vocês, tá? O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou dar os pingos de solda, eu vou dar os acabamentos necessários aqui, tá? Lixando bonitinho para deixar tudo ok. Dá o pingo de solda, dá o acabamento desse pingo de solda, tá? Aí vou pegar aqui, acoplar junto com a flange, tá? Que é a parte do cardan, entendeu? Essa flange aqui vai encaixada na flange do cardan, tá? São duas flanges juntas, ok? Acoplando isso daí, já fecha aqui e vai estar terminado, tá? E aí a gente já pode testar em um carro aqui. Eu vou mostrar para vocês, porque a gente tem carro aqui que a gente já vai usar para teste esse diferencial. Vamos lá, pessoal. Finalizado. Placa de embreagem eu acabei não mostrando, foi sem querer, desculpa. Numa próxima eu mostro. A gente fez os pingos de solda, fechou, já colocou a outra flange que vai aqui e a flange do cardan, tá? Já fechamos tudo, passamos juntas aqui. Já tá tudo pronto para voltar para qualquer edge no caso, né? Essa daqui tá pronta, certo? Então a gente já tem um diferencial totalmente finalizado, com manutenção das embreagens, rolamentos, tudo que a gente precisa foi feita a manutenção e está pronto. Não era o intuito desse vídeo. Vai pegar uma edge que a gente tem aqui, tá? Para usar de teste. Ela já tem problema de diferencial, então a gente vai usar esse diferencial, vamos substituir pelo dela que está com problema, tá? E mostrar como que tá o carro no finalmente, tá? A gente vai abastecer esse diferencial, vou mostrar lá no carro como a gente vai colocar tudo que a gente vai usar. Vamos lá, pessoal, ligar a luz aqui, tá? Não é muito complicado para a gente tirar esse diferencial, tá bom? Esse cliente aqui já até tinha trocado um outro diferencial, tá? Então a gente vai fazer de uma maneira bem simples, vai tirar a cardan, vai tirar o escape, tá? Pega aqui a barra estabilizadora, desloca ela, tá bom? Consegue desencaixar os semi-eixos e a gente vai descer, tá bom? E aí a gente consegue fazer isso de maneira bem rápida. Vou mostrar para vocês a hora que a gente descer um e subir o outro.
enquanto o Murilo estiver subindo, ou o Murilo ou o Aguinaldo estiver subindo esse diferencial novo, eu vou pegar e já ir mostrando o que tá por dentro desse aqui, tá? Já vou tirando a embreagem, todas essas coisas aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal. Os meninos estão aqui já. A gente está fazendo em 3 rapidinho para poder já fazer os testes, né? Já tiramos todas as fixações, semi-eixo, a gente não tem necessidade em soltar a suspensão, tá? Então a gente consegue fazer aí, já é uma metodologia, a gente tira os cubos, consegue tirar o semi-eixo e sair tudo de uma maneira bem mais tranquila, tá? Só estamos tirando aqui, tem uma mangueirinha aqui em cima, né, que é do respiro, e também o chicote que acopla a embreagem, tá? O cardan tá servindo aqui de apoio pra gente, já tá solto, aí já vai sair, o outro diferencial já tá aqui no chão, pronto pra gente subir ele, tá? Já daqui a pouquinho a gente já vai subir de volta nesse carro e vamos abastecer ele com óleo. Vamos lá, pessoal. Podem ver o azul aqui, Motul Gear Competition, tá? É o que agora a gente vai usar, 75-140, para proteger esses rolamentos pela sua viscosidade e capacidade de proteção. Já protege a caixa de transferência lá na frente e agora passa a proteger diferencial também, tá bom? E a gente vai explicar um pouquinho mais disso até o fim do vídeo. Vamos lá, pessoal. As rodas estão virando, tá? Agora a gente está com a marcha ré engatada. Estamos testando tudo. Sem ronco, sem vibração nenhuma aqui, tá? Agora a gente vai para o teste para valer, que é descer o carro e vamos ver como ele funciona normalmente. Vamos lá, pessoal. Vocês viram aí que a gente começou a fazer toda a parte da instalação, né? A hora que a gente terminou a instalação e a gente mostrou para vocês, a gente saiu para um teste de rodagem e ia mostrar para vocês. Só que a gente foi pego numa surpresa muito chata. Aquele cliente, ele já tinha um problema de caixa de transferência, já era sabido, a gente foi fazer o teste no carro dele. A hora que a embreagem acoplou, parecia que o carro ia desmontar, né? Então a gente ficou meio assim, não estava sabendo o que aconteceu. Falou com o dono, o carro teve até que ir embora porque o dono precisava do carro, tá? A gente fez um bem bolado para ele lá, mas não é nisso que a gente vai entrar. A gente vai mostrar, por exemplo, aqui era como estava a caixa de transferência dele, tá? Ó, a coroa dele, ó, tá quebrando, ó, já tem dente trincado aqui, tá bom? Então, esse daí a gente teve que ir esse carro. O dono vai voltar, assim como outros dois que a gente tem aqui. Uma é aquela Edge que tá ali, ó, embaixo do Fusion, no elevador. Esses são um dos carros que vão trocar caixa de transferência além do diferencial. Por quê? Um causou problema no outro. Aqui, o que a gente optou em fazer? A gente tirou aquele diferencial do teste e subiu nessa outra Edge aqui, tá? Vamos virar aqui. Vocês podem ver, ele já tá aqui de novo, novamente, tá? Ó, a gente mostra até pela cola, que foi o que a gente fez. Tudo bonitinho, a nossa junta também ainda tá aqui passada. E o dele a gente colocou aqui, tá? O dele tá aqui, a gente retirou. Tava com a embreagem fazendo barulho. Então, fazendo barulho e tremendo bastante o carro. Aqui a gente terminou agora a instalação no carro, tá? E a gente vai pro teste de rodagem para mostrar para vocês como que tá ficando, tá? Se deu certo, se não deu certo, a gente vai precisar fazer algum ajuste, ok? Já com rolamento, com tudo, pra gente finalizar os vídeos. Tem mais algumas coisas para fazer nesse carro, mas o principal é o uso do diferencial. A caixa de transferência dele, como já é antiga nossa aqui, já é de um cliente nosso, a gente já sabe que a caixa tá ok, não tem problema nenhum, então é só sair para testes e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal. Olha que legal. Conseguimos aqui, ó. O carro tá de volta aqui, tá? Fizemos os testes, andamos com ela. O carro tá perfeito, tá? Sem dar nada de vibração, barulho de rolamento, ó. Tudo maravilhoso, certo? De uma maneira bem tranquila, o carro tá tudo funcionando sem nenhum problema. Pelo menos nessa parte diferencial. Esse carro ainda tem mais algumas coisas para fazer aqui. Enrolamento de roda, algumas coisas assim. São outros itens que não precisam entrar e não vão entrar nesse vídeo, porque não faz parte do intuito desse vídeo, tá? Então, aqui a gente terminou essa parte, os testes estão feitos, estão aprovados.
E agora é só a gente continuar com o restante. Eu vou mostrar mais algumas coisas e fazer umas considerações finais com vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos a algumas considerações finais, tá? A gente está aqui com mais um diferencial que a gente vai fazer, né? E o que acontece, né? Aquilo que a gente falou. Demorou pra gente aqui na VSV dar pra vocês essa solução? Demorou, tá? Por quê? É aquilo que eu falei. A gente só vai atrás das coisas corretas, né? Não adianta a gente pegar, falar que vai, ó. Esses daqui são os 2 rolamentos que vocês viram aí no começo a gente retirando, tá? Então não adianta a gente pegar, oferecer qualquer coisa para fazer gambiarra. Não adianta a gente pegar, oferecer de fazer um serviço sem dados técnicos, né? A gente vai atrás de literatura técnica junto ao fabricante disso daqui, tá bom? Então o que acontece? Rolamento novo em pista dupla de esferas, certo? Os distribuidores que nunca viram isso, então deveriam trabalhar um pouquinho melhor com a parte de rolamentos, né? Então conhecem muito pouco, né? Rolamento não é só aquelas coisas simples, né? Que nem a gente tem, por exemplo, aqui é de um câmbio de fusão híbrido simples de esferinha. Rolamentos é uma ciência muito grande na engenharia, né? Não é à toa que, por exemplo, ó, aqui tem um câmbio de fusão híbrido que requer também cuidados com o rolamento, né? Então, o que acontece? É rolamento, é a placa de embreagem. Nós somos há quase 10 anos quem mais mexe hoje no Brasil, e temos reconhecimento até nos grupos que mexem com Edge e com Fusion lá fora nos Estados Unidos e Canadá. Nós somos aqui na VSV Motorsports hoje o pessoal que mais mexe com isso, tá? Eu desenvolvi desde o zero muitas das manutenções, tá? Oferecendo sempre o melhor de maneira adequada, né? Nunca fazendo nada na parte de aventura, né? A gente não sai fazendo aventura por aí. Ah, não, vamos ver, a gente vai dar um jeito de arrumar para você. Não. A gente sempre arruma com foco, com qualidade, certo? Então, esse é o nosso principal foco aqui na VSV, qualidade, certo? Demorou um pouquinho, né? A gente está agora aqui em abril, a gente se propôs a fazer isso no começo de janeiro, né, de 2024, foi quando a gente conseguiu, junto com o nosso fornecedor de rolamento, ir atrás de muitas dessas coisas, né? Os rolamentos todos são importados, principalmente esses de pista dupla de esfera, né? Vou mostrar aqui. Os de pista dupla de esfera, ó, vocês podem ver que são novinhos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. São novinhos. A pista, ó, nunca nem usada foi, tá? Quem fabrica é a FAG, tá? A gente importou isso daí, tem com o nosso fornecedor, tá? Quem precisar pode comprar direto com a gente também, tá? A gente tem uma exclusividade com o nosso fornecedor disso, tá bom? E vocês já sabem o caminho aqui para a VSV Motorsports para poder fazer o serviço da melhor qualidade, ok? Então, vocês viram, a gente já tem a solução para os diferenciais que estiverem fazendo ruído de, vamos colocar, roncando, né? Quando o rolamento ele pega e começa a ficar feio aqui na pista, né? E o principal, que são as trepidações, né? No dia de hoje, aqui, a gente tem mais 6 Edges que estão na nossa fila e uma outra com suspeita, tá? Que é o seguinte, dessas 6, 2 delas, certo? O diferencial, pelo fato dessa embreagem acoplar e virar, ela fez pular dente na caixa de transferência e quebrou. Sim, Vitor, isso pode acontecer, certo? Por quê? Eles rodam separados. Para o diferencial rodar com tração, ele precisa acoplar. Se você acoplou e roda pela inércia, a hora que ele rodar, ele faz o serviço contrário, né? Ele acopla e o peso da roda, a força da roda sendo girada, vai bater na caixa de transferência e os dentes pulam. A hora que pula, estraga a caixa de transferência, como vocês viram ali, né? A gente está com 2 Edges exatamente com esse caso, que vai ser filme separado, tá? Entrando nesse aspecto direito, mostrando tudo isso. A gente vai mostrar a manutenção dos diferenciais, vai ser um vídeo duplo, e além da manutenção do diferencial, a troca das caixas, porque não vai ter como recuperar. Tem gente que está tentando recuperar também com rolamentos, que é difícil a gente achar aqui no Brasil,
não está adiantando, porque o maior problema da ED não é nos rolamentos da caixa de transferência, o problema é nas engrenagens, na hora que elas desgastam, certo? Desgastou ali, não tem o que fazer, certo? E a gente ainda tem uma terceira, que essa terceira ED, dessas 6, ela pegou e trincou a carcaça da caixa de transferência, mas a caixa, pelo visto, ainda dá para salvar, tá? Então a gente está avaliando tudo isso, serão vídeos separados, coisas separadas para vocês, mas em vários momentos a gente vai mostrar em como se faz isso daqui da maneira correta, certo? Não como por aí que a gente viu, a gente recebeu até de alguns clientes nossos, né? Pessoal que se aventura, né? O pessoal que pegou, não sabia ir atrás dos rolamentos, pegou, foi fazendo com dificuldade a parte das embreagens, né? Sem grandes dados técnicos, sem dados que a gente tem de aperto do pinhão. O pinhão tem aperto certo, né? Não é como alguns dizem por aí, vamos apertar até onde dá, né? Tudo que dá, a hora que a gente chama até de torquímetro de veia, a hora que a veia do pescoço saltar, né? Então assim, tem aperto certo, tudo tem na engenharia um porquê e para quê, certo? Então, esses parafusos têm aperto, a porca do pinhão tem aperto, a gente utilizar o retentor certo também tem, certo? Tudo isso faz parte do pacote da VSV, ok? Hoje, aqui na VSV você encontra a parte de manutenção só do diferencial e na nossa revisão Diamond, tá? Isso daqui entra como revisão preventiva, mesmo que suas embreagens não estejam derrapando, vocês vão estar fazendo uma manutenção preventiva para evitar, principalmente para trocar o óleo, para tirar essa degradação aqui, ó, que eu mostrei no início do vídeo, tá? Para quê? Para efetuar uma troca de óleo preventiva. Dá para fazer isso? Sim, dá para fazer isso, Victor, certo? Se você não tiver o seu rolamento aqui roncando, fazendo barulho, você também vai poder fazer. A gente está utilizando, como eu mostrei para vocês, o Moto Gear Competition 75-140, o mesmo óleo da caixa de transferência, agora para a parte de rolamentos e engrenagens. Para quê? Para ter uma melhor proteção, para evitar desgastes futuros, certo? A gente está fazendo isso já há algum tempo, essa parte do diferencial, usando esse óleo, e tem evitado os problemas de aumentar e chegar aos rolamentos, tá? E agora a gente também oferece. De quanto em quanto tempo você recomenda fazer isso, gente? Vamos lá. Aqui, como vocês viram, um pacote de embreagens, certo? Como todo câmbio automático, né, câmbio de dupla embreagem, essas coisas, o óleo tem uma degradação e tudo mais. Então a gente recomenda aqui na VSV e oferece esse pacote para você fazer a troca desse óleo, para você fazer tudo direitinho. A gente recomenda a cada 50 mil ou 5 anos, tá? Assim, a cada 50 mil nós podemos tirar somente essa parte dianteira aqui, que é a placa de embreagem, romper os pontos de solda, desmontar, limpar tudo, lavar tudo e novamente fechar com os fluidos, certo? E aí a gente dá os pontos de solda, faz o acabamento e coloca novamente. Para quê? Para você ter um carro sempre revisado e evitar cair numa manutenção corretiva de diferencial completo e estragar sua caixa de transferência que é na frente do carro, ok? Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado. A VSV Motorsports está de portas abertas com mais uma manutenção que estava sendo aguardada há muito tempo, certo? Gostou? Deixa um like pra gente aqui no YouTube, que ajuda bastante. Curtam nossa página em Facebook e Instagram, sempre por dentro das novidades aqui da nossa oficina. Traga seu veículo para a VSV Motorsports e descubra um novo conceito em manutenção automotiva.